senhor foi ministro-chefe da Casa Civil no governo do ex-presidente Bolsonaro. Se o senhor tivesse nessa posição, o que o senhor faria de diferente? Né? O que o governo federal deveria fazer que não está fazendo no caso do governo Lula? Primeiro, nós jamais íamos colocar uma pessoa como Paulo Pimenta para conduzir esse processo. Nós teríamos que colocar pessoas técnicas, pessoas que tenham expertise, pessoas que tenham conhecimento para conduzir um processo de reconstrução de um Estado. Eu tenho certeza que jamais o presidente Bolsonaro, se estivesse à frente do governo, iria politizar e tentar colocar um candidato a governador para conduzir um processo que só tenha a criar obstáculos políticos na condução de uma construção de um Estado que nós precisamos priorizar o mais rápido possível. O senador, muita gente fala que Lula arrisca ao colocar a Paulo Pimenta. Alguns, os que elogiam, claro que não é o caso do senhor, dizem que ele tem ali, né, a experiência por ser do Rio Grande do Sul, por já ter ocupado ali muitos cargos políticos, por conhecer o Estado como um todo, mas quem critica também diz que Lula arrisca porque ele fica ali como uma vidraça. Se a condução não é bem feita, acaba que Lula também coloca, né, um aliado dele para sofrer críticas, como uma vidraça ao conduzir esse processo, porque concentra nele os elogios, mas também todas as críticas da condução desse processo. O senhor acredita que é uma jogada arriscada do presidente Lula nesse sentido? Muito mais do que um risco, é uma afronta ao povo do Rio Grande, é uma afronta ao nosso país, colocar uma pessoa como Paulo Pimenta para conduzir um processo, uma pessoa que não tem qualificação para conduzir um processo de reconstrução de um Estado e apenas criou um ministério da entrevista. Qual é a atribuição desse ministério? Todas as atribuições são feitas por outros ministérios, então não existe o menor sentido da criação desse ministério, a não ser dar visibilidade política a um candidato a governador. Isso é um absurdo de se ser feito num momento de uma tragédia de um Estado. O que o presidente Lula tem dito e alguns de seus aliados é que o ex-presidente Bolsonaro, enquanto havia aquela tragédia ali na Bahia, né, ele estava andando de jet ski. Isso aqui não são palavras minhas, são os próprios integrantes do governo Lula. O que o senhor diz quando se trata sobre a resposta do ex-presidente Bolsonaro em tragédias como as da Bahia? O senhor acredita que essas críticas estão no tom certo? Não tenha dúvida que o presidente fez naquela época foi colocar todo o seu ministério para socorrer efetivamente a Bahia naquele momento. Jamais chegou ao ponto de colocar uma figura como Paulo Pimenta para comandar um processo. Isso é uma agressão maior do que essa a um Estado. É impossível de acontecer. E eu espero que isso seja revisto e que as ações efetivas cheguem ao Rio Grande do Sul, que é isso que o povo gaúcho precisa. E para fechar aqui sua participação, senador, vamos falar sobre as respostas do Congresso, né, à crise no Rio Grande do Sul. O Congresso, então, aprovou a suspensão da dívida do Estado por 3 anos, outras medidas. Agora o governo tem falado sobre a inclusão de alguns desses atingidos no Bolsa Família, a questão do voucher ali, né, voucher reconstrução. Mas e o Congresso? O que o senhor avalia da resposta do Congresso nesse momento de crise e sofrimento do povo gaúcho? Todas as medidas que foram apresentadas pelo governo foram aprovadas em tempo recorde. O Congresso, através do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, fizeram as suas atribuições da forma mais urgente possível. E tudo que vier para reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul, que precisa, principalmente no que diz respeito à sua infraestrutura, a que as pessoas não sejam obrigadas a fazer um êxodo de um Estado tão importante, reconstrução da sua indústria, a parte do comércio, que é muito importante, principalmente mesmo, que é o mais importante, manter as pessoas no próprio Rio Grande, para que elas não sejam obrigadas a procurar outros estados. Isso é um trabalho de médio e longo prazo que nós temos que levar a esse estado, dar totais condições ao governador Eduardo Leite para que ele possa tomar conta dessa reconstrução. Isso é que é o mais importante, e o Congresso Nacional, tenho certeza que não vai faltar ao povo gaúcho. O senador, eu disse que era a última, me permita só mais uma. Eu estava aqui pensando, né? Agora temos o foco no Rio Grande do Sul, temos eleições municipais muito em breve, em outubro.
O senhor acredita que neste ano ainda o Congresso vai conseguir aprovar medidas importantes, medidas robustas? Porque a impressão que eu tenho, o senhor me corrija se eu estiver errado na sua avaliação, mas o Congresso está um pouco mais ali focado no Rio Grande do Sul, em outras pautas pontuais, e tem deixado outros assuntos ali para um segundo momento, que não este, que é um ano de eleições municipais. Qual que é a avaliação do senhor daqui até o final do ano? O que o Congresso vai conseguir analisar ainda? Olha, a prioridade absoluta é o Rio Grande do Sul. Nós não podemos negar que todos os outros assuntos foram deixados em segundo plano, mas após todas as medidas que possam levar à reconstrução do Estado, nós iremos nos focar. Eu acho que o grande foco esse ano é impedir que o governo, que só pensa em arrecadar, só pensa em assaltar o bolso do contribuinte no Brasil, aconteça. E nós, do Partido Progressista, estaremos vigilantes, protegendo a economia, protegendo quem produz, protegendo quem quer empreender no nosso país. Nós temos um governo completamente perdulário, que só pensa em arrecadar, só se fala em aumento de impostos. Você não tem uma medida desse governo, desde que se iniciou, que venha conter gastos, cortar despesas. E então é um governo que tem atrapalhado muito o funcionamento do país e tem no Congresso Nacional o seu grande guardião para que isso não ocorra.